Olá, chegou a sexta-feira, dia 29 de setembro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar um pouco mais sobre os cuidados com a saúde do coração. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder responder a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema e muito mais. Só lembrando, esta edição do programa está imperdível. E problemas cardiovasculares que afetam o coração e também as artérias são as principais causas de mortes no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Cerca de 17 milhões de pessoas, isso mesmo, cerca de 17 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças como ataques cardíacos, acidente vascular cerebral, que é o AVC, arritmias cardíacas, isquemias ou anginas. Aqui no Brasil, estima-se que o número ultrapasse 300 mil óbitos a cada ano. Grande parte dessas vítimas, segundo a OMS, tinha comportamentos considerados não saudáveis, como o tabagismo, consumo de alimentos com excesso de sal e também o sedentarismo. E para nos ajudar a compreender melhor o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio. Já estamos, contando com a participação aqui no nosso espaço, Dr. Diogo Ferraz, ele que é cirurgião cardíaco do Hospital Dom Helder Câmara. Também vai nos ajudar a compreender mais o tema, vai trazer muitas dicas o nosso segundo convidado, que é o Cláudio de Castro. Ele que é conselheiro e profissional de Educação Física do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente vai aqui ouvir os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com o Jedson Pontes. Confira! São vários os cuidados que devemos ter para garantir a saúde do coração. Um deles é manter o colesterol sempre estável. 40% dos brasileiros têm o colesterol alto, segundo o Ministério da Saúde. O colesterol é um tipo de gordura que circula na corrente sanguínea e é essencial para algumas funções do organismo. Tem o ruim, que é o LDL, e o bom, o HDL. Esse leva ao excesso de colesterol para ser eliminado pelo intestino. Já o ruim se deposita nas artérias e, quando está descontrolado, forma placas de gordura, obstruindo os vasos e aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como o derrame e o infarto. O excesso dessas lipoproteínas, quando elas estiverem aumentadas, elas vão entupir as artérias. Então, se ela entope a artéria, se ela provoca a aterosclerose, vai haver uma obstrução, o sangue não vai chegar de uma forma adequada para os órgãos nobres. Por exemplo, você pode desenvolver o acidente vascular cerebral. Quando você tem o aumento desse colesterol, principalmente do LDL, você vai levar a obstrução, vai desenvolver a doença arteriosclerose coronariana, provocando a lesão, inicialmente a isquemia, a lesão até o infarto agudo do miocárdio. Para evitar o aumento do colesterol e outras doenças cardiovasculares, é preciso cuidar da alimentação. Nada de exagerar na gordura, frituras ou comidas pesadas. Confira as dicas deste médico cardiologista. Vida saudável. Alimentação rica em frutas, verduras, grãos, evitar o excesso de gorduras saturadas, e gorduras trans. Uma alimentação que você vai fazer, por exemplo, mais natural possível, 3 vezes por semana. Hoje em dia se preconiza que você faça mais vezes essas alimentações. Excesso de álcool. O excesso da bebida alcoólica também aumenta o colesterol. Evitar o tabagismo, o cigarro. Eliminar o cigarro da sua vida, que também o cigarro, juntamente com o colesterol, provoca doenças cardiovasculares. O exercício físico também é fundamental para garantir a boa circulação do sangue, mas ele deve ser feito de forma correta. Você tem que fazer uma avaliação médica antes, tem que procurar o seu médico clínico, ele encaminha para um cardiologista, faz uma avaliação de morfologia do coração, uma avaliação eletrocardiográfica, uma avaliação da função cardíaca, que é o teste esteira, para que ele possa fazer sua atividade física. Com certeza, as suas taxas vão estar muito mais bem controladas, porque a gente sabe que a prevenção primária, evitar que a doença apareça, tem sido o grande objetivo da medicina no mundo inteiro. Pois bem, viu, como é muito fácil cuidar da saúde do seu coração? O que é que está faltando para você iniciar, Colocar em prática essas dicas que foram repassadas agora no nosso programa. Se for incentivo, então,
fica ligadinho que daqui a pouquinho as dicas dos nossos convidados, outras dicas e também orientações vão servir, sim, e muito como incentivo para que você cuide um pouco melhor do seu coração, não é verdade? Então, a partir deste momento, a gente abre o espaço do nosso programa. Venha participar aqui conosco, fazemos questão de ouvir a sua opinião. E você já pode participar aqui do programa respondendo a nossa enquete. Hoje, a pergunta é a seguinte. Vamos ver aqui na nossa tela a pergunta da enquete de hoje. Vamos conferir juntos aqui na nossa tela. Olha só, hoje queremos saber de você que está em casa se você possui hábitos saudáveis para prevenir doenças do coração. Você tem essa preocupação? Sim ou não? Liga pra gente e participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você vai ligar pra gente e responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Você também já pode participar através da internet. Temos um espaço lá no Facebook. É a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço. Fique à vontade, você é muito bem-vindo. Deixa lá o seu depoimento e sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo e os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Participa também através do nosso WhatsApp. O número é muito simples. 99418-1206, 99418-1206. Manda sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente lê e responde ao vivo. E olha só, o coração ele pode dar algumas manifestações clínicas que podem ser sinais de problemas. Entre os principais sintomas, de acordo com especialistas, estão dor no peito, palpitações, falta de ar e cansaço durante o esforço físico. Diante de qualquer um desses sintomas que acabamos de falar, é bom reforçar que é preciso procurar o quanto antes um cardiologista para realizar ali exames necessários e para quem já sofre de hipertensão, por exemplo, esses cuidados eles precisam ser redobrados. Então, vamos aprender mais sobre o tema. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Dr. Diogo Ferraz, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Valdson. Mais um dia para a gente conversar sobre doenças do coração, sobre prevenção, sobre qualidade de vida e saúde. Também queria dar boas-vindas ao Cláudio de Castro. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Um tema importante, né, que a gente abre o espaço do programa para falar no Dia Mundial do Coração. A gente abriu o programa dizendo que o tema hoje é como ter um coração saudável, como cuidar da saúde do coração. Ouvimos algumas dicas que são dicas simples, que qualquer pessoa pode colocar em prática, né, doutor Diogo? E o que é que falta ainda na nossa população? Porque as doenças cardíacas, elas são as que mais matam no mundo todo. O que falta para a gente mudar esse comportamento e cuidar mais da saúde do nosso coração? Valdson, a doença cardiovascular, em geral, é a doença que mais mata no mundo todo. Uhum. E a grande dificuldade que se tem é de prevenir essas doenças. Porque à medida que as doenças elas são prevenidas, não há necessidade de fazer os tratamentos mais invasivos e que tem uma taxa de sucesso menor do que se fosse antes da pessoa adoecer, né? Então, o que falta é ter, primeiro, as coisas que sempre se fala, né? Exercício físico, que é uma das coisas que dá mais benefício, né, do que você tomar remédio sem fazer o exercício físico. E os outros hábitos de vida, como a alimentação saudável, né, o tabagismo, você deixar de fumar e evitar o contato, né, com a exposição ao cigarro. Então, o principal que se precisa fazer para evitar essas mortes é a prevenção das doenças do coração. No caso da prevenção, quando se fala em atividade física, qualquer exercício já é válido para prevenir essas doenças cardiovasculares ou tem um tipo de exercício específico? Teoricamente, qualquer exercício é bem-vindo. Agora, o importante é a intensidade. Então, é imprescindível que a pessoa procure um cardiologista para fazer um check-up, porque antigamente se dizia, não, só quem tem problemas com o coração são pessoas mais velhas. Hoje em dia se sabe que pessoas mais jovens podem ter problemas cardíacos ou prenúncios de que futuramente terá alguma coisa. Em seguida, fazer a avaliação física para daí determinar a intensidade do exercício que a pessoa deve fazer. Para uma pessoa que seja cardiopata, o ideal é que essa intensidade seja em 60%.
E aí é preciso que faça realmente uma avaliação física, um profissional qualificado para poder determinar exatamente como deve ser feito. Agora, por exemplo, musculação tem aquele dogma, é muito pesado, então o cardiopata não pode fazer. Pode, desde que bem acompanhado. Então, após receber esse exame, né, essa primeira avaliação feita pelo cardiologista, a partir do resultado do exame é que vocês vão direcionar essa pessoa para uma determinada atividade, seria mais ou menos assim. Exatamente. Aí você leva em relação à intensidade, à frequência, né, quantas vezes na semana, para se ter um bom resultado. Exatamente. De preferência, exercício físico todos os dias. Mas eu não tenho tempo. Então, pelo menos 2, 3 vezes na semana. E mais importante do que isso são os hábitos alimentares, os hábitos de saúde, né, os hábitos de vida. E muita gente tem feito isso, procurado antes o cardiologista, antes de levantar do sofá para sair do sedentarismo, porque a gente estimula, né? Quando a gente fala em ter uma vida com qualidade, a gente fala que é importante a preocupação com a alimentação, com o descanso também é muito importante, a qualidade do sono e a prática de atividade física, nutrição e o sono, né? São esses 3 pontos que a gente fala muito. As pessoas, elas têm se preocupado, elas vão até o cardiologista dizendo, doutor, quero fazer um check-up para começar a me exercitar, ou não é essa a realidade ainda? Espontaneamente, vamos dizer assim, que não é a realidade. O que acontece muito de avaliação pré-exercício físico são naqueles pacientes que já são atletas e que estão precisando de uma avaliação para fazer um exercício físico de alto rendimento, por exemplo. Ou aqueles pacientes que aí já tem a diferença de paciente que é mais idoso, que já tem tem a vontade de fazer e procura o cardiologista para poder assim, ser liberado, né, depois de uma avaliação para fazer o exercício. Tá? Mas assim, a realidade geral não é dessa procura espontânea, né? Muitas vezes a gente vê, né, caso que as pessoas vão para a academia, né, sem avaliação, isso aí pode ser perigoso. Pode ser perigoso, pode ocasionar um problema de saúde mais grave, além de lesão, né? Tem outros problemas que podem ser ocasionados pelo excesso do exercício físico? Sim, problemas articulares, lesões, se a pessoa tiver tendência a ter problemas de colesterol alto, pode até sofrer um infarto ou até um AVC devido ao esforço. É imprescindível, mais uma vez, que a pessoa faça uma avaliação física, passe pelo cardiologista. E se a pessoa estiver muito comprometida, ela não pode fazer exercício? Pode, mas bem orientada. Então, assim, já que falamos hoje sobre o coração, é possível até que a pessoa possa ter um mal súbito, um infarto, um AVC, durante o exercício ou até mesmo depois do exercício. Em relação à questão do cardiologista ainda, né? Porque a gente muito sabe, quando a menina tem ali a primeira menstruação, a mãe costuma levar ao ginecologista. O urologista tem uma certa dificuldade ainda, né, das famílias levarem o menino até essa especialidade profissional. E o cardiologista tem assim uma data, um período da vida que a gente deve começar a frequentar o cardiologista e ter um intervalo de a cada 6 meses, a cada 1 ano? Como é que funciona essa questão da orientação para a população como um todo? A partir de que momento eu tenho que procurar o cardiologista? Ou é só quando eu venho apresentar algum sintoma de problema cardíaco? Existem as doenças do coração congênitas, né? Então, assim, vamos dizer que desde antes de nascer, você já deve fazer a avaliação. Então, se tem a paciente está gestante, então no pré-natal já se faz alguns exames, né, para saber se o bebê tem alguma doença no coração. Certo? Então, a partir daí já teria, assim, seria o primeiro contato para saber, né, se há alguma doença congênita, né? Em crianças, também se tiver algum cansaço, algum outro sintoma fora do normal, a criança não está... se tem alguma cianose, né, que é aquela que fica com o lábio roxo, se tem cansaço, se cansa, né, quando está mamando ou brincando fora do habitual de uma criança, então se deve procurar um cardiologista pediátrico, né? Vamos dizer assim, passando essa fase, a maioria das pessoas, durante a juventude, deve levar uma vida
saudável, né, como a gente tinha comentado, com exercício físico, boa alimentação, né, e a partir em torno dos 40 anos de idade é que começam a aparecer as doenças adquiridas do coração, em relação a, principalmente a doenças relacionadas às artérias coronárias, né, e a AVC, né, por exemplo. Então, a partir daí, dos 40 anos em homens e mulheres, podem ter um pouco mais para frente, né, essa avaliação, tendo em vista a proteção hormonal que a mulher tem. Outra coisa que é importante de a gente mencionar é sempre essa questão dos sintomas, por exemplo. A febre reumática também é uma doença que é muito prevalente na nossa sociedade, né, no nível que tem um nível socioeconômico um pouco mais baixo, né, e a febre reumática, né, ela pode levar a doenças das válvulas cardíacas, né, e muitas vezes a gente vê pacientes jovens com doenças das válvulas, né, e aí muitas vezes precisa até de cirurgia do coração para poder reparar essa doença. É uma coisa que é muito grave e que também pode ser prevenível. E que nos últimos dias ganhou uma certa repercussão, né? Essa questão da prevenção da febre reumática aqui no nosso estado. Está tendo a campanha também da Prefeitura Municipal do Recife de estimular, né, de treinar esses profissionais médicos, de falar para a população o que é esse problema, que, né, tem essa associação com problemas cardíacos. Se não tratar da febre reumática, pode dar um problema no coração. Seria mais ou menos isso, né, doutor? É muito importante que todo mundo fique atento e busque informações sobre o tema. Isso, só assim, resumindo a pergunta, o tempo para ir ao cardiologista. Sim. Então, durante toda a vida, você pode precisar ir ao cardiologista, desde criança, adolescente, adulto, idoso. Você pode ser que precise de fazer uma consulta, ter uma avaliação. E durante toda a vida, com certeza, se você quer ter uma qualidade de vida, você precisa procurar um profissional da educação física para ter esse acompanhamento, né? É muito importante que essa atividade ela seja supervisionada. Imprescindível, muito importante. Tem trabalhos específicos para criança, para cada faixa etária? Funciona assim? Exato. Para crianças, trabalhamos muito com a parte de psicomotricidade. O próprio jogo em si, levando ela a uma atividade. Para bebê, o mais comum seriam exercícios na piscina. Para idoso, o pessoal gosta muito também de jogar o pessoal na hidroginástica, mas podem fazer outras atividades. Certa vez vi uma reportagem que, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, existia uma escola de circo para o condicionamento físico de pessoas acima dos 60 anos. Eu costumo dizer o seguinte, o homem é um animal. Se ele fosse feito para ficar atrás de uma mesa, parado, sentado, sem fazer nada, seria mineral ou vegetal. Então, precisamos do movimento. Hoje é provado que muitas doenças são tratáveis através do movimento. Quando a gente fala em atividade física, muita gente só lembra da academia, né? Mas assim, uma caminhada, 30 minutos de caminhada por dia, poderia ser um bom início para sair do sedentarismo? E nessa caminhada, já vou acrescentar outra pergunta também, desculpa. Eu preciso procurar também, mesmo que seja uma simples caminhada, preciso procurar um cardiologista para saber como é que está a minha saúde? Sempre, porque nós pensamos, eu vou só caminhar. Só que, para mim ou para você ou para o doutor, talvez uma caminhada simples seja uma coisa leve. Mas imaginando uma pessoa que seja hipertensa, que tem uma pressão 14/10, tenha um colesterol elevado. Então, eu vou fazer uma simples caminhada. O ideal para essa pessoa talvez fosse andar numa jaqueira da vida, dar 3 voltas em 1 hora. Fosse o ideal, o ritmo dela. De repente ele se empolga, eu consigo dar 4, 5, 6 voltas. Então parece um exercício leve, parece uma caminhada leve, mas para essa pessoa já é uma atividade mais intensa que pode levar a riscos. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso espaço estamos falando sobre a saúde do coração. Isso mesmo, e a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia!
Oi, Valdson, ótima sexta-feira para você. Para vocês que estão nos assistindo neste momento, a gente encontrou a informação no G1. Noite mal dormida pode afetar o coração. O cardiologista e especialista em medicina do sono, Luciano Brager, alerta que ter poucas horas de sono pode trazer prejuízos ao coração. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 1.300 pessoas revelou que pacientes com fatores de risco para problemas cardíacos e que têm poucas horas de sono, como é o caso de menos de 6 horas por noite, têm o dobro de chances de morrer por complicações relacionadas ao coração, como por exemplo infarto e AVC. O médico ainda orienta que para melhorar a qualidade do sono, a pessoa pode fazer exercícios de relaxamento e uma terapia cognitiva comportamental. Agora a gente vai lá ao estúdio para saber mais sobre esse assunto. Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E um tópico, né, importante que você falou aí nessa notícia da internet, quem dorme menos de 6 horas por dia pode ter o dobro de chances de desenvolver um problema cardíaco, doutor. Como é que a gente explica isso? É porque o corpo está sempre ativo, está sempre trabalhando, muito agitado, muita ansiedade, muito estresse, isso potencializa um problema cardíaco? Seria mais ou menos nessa linha de raciocínio? Seria mais ou menos isso. A alteração também do ciclo sono-vigília, né? Quer dizer, a mudança da hora de sono e da hora de ficar acordado vai alterar o sistema nervoso, né? Então você pode ter taquicardia, então você pode aumentar o trabalho do coração durante esse período que você está sem dormir direito. Então isso aí, e o nível de estresse também aumentado, a gente sabe que aumenta o risco de chance de ter um infarto e algumas outras doenças cardiovasculares. Muita gente deixa para praticar atividade física ali no finalzinho da tarde, início da noite, geralmente às vezes após as 7 horas da noite, quando chega do trabalho, né, faz aquele lanche, vai para a academia ou para uma atividade física. Após essa atividade física, muita gente se queixa que tem uma certa dificuldade de desacelerar, de conseguir dormir rápido. Como é que se faz, né? É um horário indicado fazer atividade física à noite? Pode prejudicar a qualidade do sono e consequentemente, né, como a gente viu falar, se você dorme menos de 6 horas a cada noite, pode ter um problema cardíaco. Bom, na verdade, cada pessoa tem seu biorritmo. Tem pessoas que se sentem super bem fazendo exercício de manhã. Tem pessoas que se sentem melhor à noite. E tem que também ver o tipo da atividade. De repente, se for um exercício muito intenso, vai subir muito a adrenalina e essa pessoa vai ter dificuldade de dormir logo em seguida. Então, se a pessoa tem dificuldade de dormir e quer ficar super sarado e quer fazer à noite, aí esse é um grande problema. Mas, de uma forma geral, o exercício ajuda bastante a regular o sono, porque estimula uma parte do tronco encefálico chamada formação reticular, que auxilia no ciclo do sono. A questão, como o doutor falou, o ciclo do sono é muito importante. E a noite mal dormida, muitas vezes, faz com que haja liberação muito alta de cortisol, que vai fazer com que a pessoa termine tendo um aumento da gordura centrípeta. Isso aí vai prejudicar também a questão dos problemas cardiovasculares, ou seja, é todo um ciclo. Na hora que você começa a fazer algo que não vai a favor do teu corpo, você desencadeia uma cascata de reações no próprio corpo que vão levar a uma série de prejuízos. E o exercício ajuda bastante. A gente sempre fala, né, dos benefícios do exercício físico. Para compreender melhor, quem está em casa entender melhor, o que é que acontece no nosso corpo quando a gente começa a se movimentar? O que é que acontece? A produção de hormônio que dá prazer, seria mais ou menos isso a explicação, porque tanta gente cada vez mais está adepta à atividade física. O que é que acontece no nosso corpo, né? Para quem está em casa e não sabe muito, sabe que é bom, mas por que é bom? Bom, nós temos alguns hormônios chamados serotonina, endorfina, a oxitocina, todos eles, com o aumento da atividade física, até chegar a um exercício propriamente, existe um aumento do influxo na região neural, que vai fazer com que haja liberação da serotonina, que é um neurotransmissor, da endorfina, que a serotonina em si, ela é um relaxante muscular natural que nós temos e um calmante, ou seja, um ansiolítico. A endorfina vai, de certa forma, anestesiar o corpo. A oxitocina é o hormônio do prazer. É o mesmo que a mãe
tem para a ejeção de leite, que o prazer que a mãe tem de amamentar vem justamente desse hormônio. E o exercício físico provoca esse prazer. Agora, eu tenho que correr 3 quilômetros em 12 minutos. Não, é procurar uma atividade que lhe dê prazer também. A academia realmente é o que está em voga. Não. O que é que lhe dá prazer? Eu gosto muito de caminhar. Isso vai aumentar não só a questão dos hormônios em si, mas o prazer mental. Eu estou fazendo algo que eu gosto. Se eu vou fazer uma atividade que eu não gosto, vou ali estar contra a minha vontade e não vai ser prazeroso. Talvez até essas pessoas vão para a academia com o objetivo, eu quero ficar assim, nem seja o horário, mas ele faz uma coisa às vezes que não gosta, mas buscando o resultado que ele quer, uma atividade talvez não muito prazerosa para ele. O coração também ele passa a bombear mais sangue quando a gente está se movimentando e isso é saudável? Exatamente. Quando, além do prazer e da importância de fortalecer os músculos, quando se faz o exercício físico, também se exercita o músculo cardíaco. Então, o músculo do coração ele vai ficar mais forte e vai prevenir que você tenha doenças mais para frente. Né? Então, o exercício físico não só para a musculatura esquelética é importante, né? Para esculpir o corpo, né? E para essa tendência que se tem, né? Do culto ao corpo, etc. Também vai melhorar a capacidade cardíaca de fazer exercícios e melhora a função do coração e do pulmão também. Quem vive nesse ambiente de academia, né, quem frequenta, escuta muito, né, das pessoas que praticam esse tipo de atividade. Hoje o trabalho vai ser um trabalho de cardio, né? O que seria isso para quem não conhece? É um exercício específico para melhorar o coração? Seria mais ou menos isso? Exato. Existem 2 exercícios básicos, o treino de força e o treino de resistência. O treino cardiovascular faz parte do treino de resistência. Então seria fazer um treino em intensidade onde o coração vai ser exigido, não sobrecarregando ele, para que haja melhores respostas. A tendência de uma pessoa que faz exercícios cardiovasculares, numa academia ou seja lá onde for, é que esse coração, como o doutor falou, termine trabalhando menos com a função melhorada. Uma pessoa sedentária, por exemplo, quando eu faço as avaliações na academia, eu vejo que numa média dá 90 batimentos por minuto, uma pessoa sedentária. Quando a pessoa já está treinada, esses batimentos chegam a 60, às vezes menos, 55 batimentos por minuto. Ou seja, eu estou tendo o mesmo volume de ejeção do coração, com o coração trabalhando menos, batendo menos vezes. Então, eu melhoro bastante a função cardíaca com esses treinos cardiovasculares. Isso aí é que mostra a importância do exercício físico para o coração. Porque muitas vezes a gente usa medicamento para que o coração trabalhe menos, né? E diminua assim, a frequência cardíaca. A gente usa medicamentos para que a frequência cardíaca fique num ritmo normal. Né? E a gente vê que o paciente que faz exercício, ele sem precisar da medicação, que tem os seus riscos, que tem os seus efeitos colaterais, né? Ele deixa de ter a necessidade de fazer isso. Esse batimento normal, né, algo individualizado? Porque quando vai aferir a pressão arterial, a gente sabe que 12/8 a pressão está muito boa. E no caso do batimento cardíaco, tem um número específico? Se tiver tanto seu batimento, sua saúde do coração está ok. Em relação à faixa etária, tem uma certa diferença, variação, né? Então, as crianças têm uma frequência cardíaca um pouco mais elevada. Mas se a gente for falar em adulto, então, assim, uma frequência cardíaca em torno de 60 até 90, em repouso, estaria normal, certo? Então, uma pessoa que sente palpitação, que sente o coração muito acelerado, se ela tiver mais do que isso em uma situação normal, assim, tranquilidade, se tiver muito alta, isso aí pode ser necessário procura do cardiologista, né? Várias coisas podem causar essa arritmia no coração, né? Esse coração bater mais acelerado. A ansiedade, o estresse também, tudo isso, hoje em dia, vocês profissionais médicos levam em consideração, né, doutor? Pode, mas na verdade existem realmente algumas doenças do coração que são as arritmias cardíacas, tá? Então, não necessariamente um estresse não é o que vai levar
a ter essa doença. Um estresse, a pessoa aumenta o ritmo do coração, né? Então a frequência cardíaca pode chegar a mais de 100, 110, 120, numa situação de estresse. Não necessariamente isso daí é uma arritmia cardíaca, tá? Existem arritmias cardíacas que fazem o coração bater mais rápido e descompassado, como se fala. Existem arritmias cardíacas também que fazem com que o coração bata mais fraco e mais lento. Essas são também tão perigosas quanto e que podem ter indicação de instalação de marca-passo, por exemplo. E para que o estresse ele não mude sua rotina, né, nem atrapalhe a sua saúde, uma boa dica é desestressar fazendo uma atividade física, né? Acho que é um bom remédio. Com certeza. O exercício, como eu falei, desde que a pessoa faça algo que lhe dê prazer. Somado a tudo isso, tem a questão também fugiu a palavra agora. Mas dá pra gente descarregar muita coisa ali fazendo atividade física, né? A ansiedade em si, ela aumenta muito a adrenalina. E esse é o grande problema. A adrenalina é utilizada primitivamente no homem para que ele corra, fuja, ataque. E hoje o moderno tem essa necessidade, então essa energia não se dissipa. Ela geralmente vai para o tecido cardíaco e tecido muscular liso. Ou seja, pessoas estressadas terminam tendo problemas cardíacos, além de problemas estomacais e intestinais. Quando a pessoa está muito estressada, às vezes tem desarranjo ou prisão de ventre. O coração acelera. E geralmente as pessoas muito estressadas terminam morrendo de problemas ou no sistema entérico, ou seja, esôfago, intestino e coração, de uma forma até a maioria das pessoas, né? A gente tem um quadro interessante aqui no nosso programa, porque muita gente, quando tem dúvidas, principalmente doenças do coração, utiliza ali a internet, vai na internet pesquisar alguma coisa sobre o tema. A internet é uma fonte de pesquisa, lá encontram verdades que ajudam, auxiliam ali no dia a dia, mas também tem muitos mitos. E esses mitos às vezes atrapalham a pessoa procurar um profissional médico, porque acredita que aquilo ali que está sendo descrito é uma verdade, vai colocar em prática e vai substituir uma consulta, por exemplo, ou um acompanhamento com um profissional de educação física. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas a respeito da saúde do seu coração, vamos mostrar aqui algumas afirmações e com a ajuda dos convidados vamos descobrir se é mito ou se é verdade. Olha só a primeira tela, né? A doença cardiovascular, ela mata mais homens que mulheres? Mito ou verdade? Existe essa diferença? Os homens eles sofrem mais e morrem mais com doenças cardiovasculares do que as mulheres? Será que é verdade? A gente tem uma incidência de doença cardiovascular maior em homem do que em mulher. Tá? Esse dado da mortalidade eu não vou saber lhe responder se mata mais. Sei que a quantidade de doença cardiovascular nos homens ela acontece mais e assim, em homens a idade é um pouquinho mais jovem, em mulheres a idade geralmente é um pouco mais avançada, em torno de 60 anos para cima. Por que os homens se cuidam menos? Tem algum fator hormonal também que pode influenciar nesse processo? Tem um fator hormonal da mulher que protege. Então, as mulheres a partir da menopausa é que tem a maioria das doenças cardiovasculares. Né? Outra coisa também é que a mulher, geralmente, ela se cuida mais em relação do que o homem também. Né? Então, você já tinha falado, né, no começo, né, que a mulher já tem o contato com o médico mais cedo, né, na menstruação, já vai mais periodicamente ao ginecologista, né? Então, de certa forma, a mulher já tem um pouco mais de contato, né, com profissionais de saúde e podem também se cuidar mais, além da questão hormonal. Ok, vamos ver o que é que diz a próxima afirmação para a gente saber, será que é verdade ou é um mito? Que fazer exercício físico por conta própria, né, é melhor do que não fazer nenhum tipo de exercício? Mito ou verdade? Atualmente, existem estudos mostrando que você ser sedentário é mais saudável do que você fazer exercícios errados. Então, se a pessoa tem uma leve noção do que deve ser feito, é melhor fazer esse mínimo que seja do que não fazer nenhum. Agora, na dúvida, eu prefiro que a pessoa não faça o exercício.
Porque se não está procurando um profissional de educação física, muito menos está procurando também um cardiologista para fazer um check-up. Uhum. E como é que a gente sabe que esse profissional da educação física é confiável, faz parte aí do Conselho Federal de Educação Física, é um profissional que pode dar uma assistência específica para a necessidade da pessoa? Existe algum documento que eu tenho que exigir? Como é que eu faço para saber isso? Bom, primeiro existem duas formações na educação física, a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura é voltada muito para a escola. Se estamos falando de pessoas que vão trabalhar em academias, em clubes, em praças, seria o bacharel. Uhum. E a formação do bacharel é toda voltada para a promoção da saúde. E daí está realmente inscrito no Conselho Regional de Educação Física, porque é a garantia que a pessoa que procura um profissional vai ter de que aquela pessoa é confiável. Uhum. Agora, nada melhor do que o boca a boca. Referências. Então, as referências, porque muitas vezes a pessoa diz que é isso, é aquilo outro, ainda mais hoje em dia, né? Essa geração internet, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o ídolo, o master, o fantástico e não ser ninguém, apenas soube fazer uma propaganda. Então, existem cardiologistas que já conhecem alguns profissionais de educação física que podem indicar, pode procurar o próprio conselho ou algum profissional que todo mundo conhece, algum profissional de alguma área, de repente pedir indicação de pessoas para isso. Ok, vamos saber aqui o que diz a próxima afirmação, para a gente descobrir será que é mito ou verdade que as doenças cardíacas elas são problemas apenas dos idosos. Mito ou verdade? É um mito, né? Existem doenças cardíacas da infância, da juventude e da melhor idade também. Né? Da infância, quais são as mais comuns? A doença mais comum da cardiopatia congênita seria uma válvula aórtica bicúspide, que é um problema na válvula aórtica. Aí você tem em seguida as comunicações interventriculares, né? E as comunicações interatriais, que são doenças estruturais do coração que são determinadas por alguns fatores genéticos. Né? A gente falou de algumas no começo do nosso programa, né? A gente falou sobre os ataques cardíacos, acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas, isquemias e anginas. Esses problemas de saúde são mais da juventude ou já chegando ali na fase adulta, já para a fase idosa? Esses são mais da fase adulta para a fase idosa. São mais perigosos? Tanto as doenças nas crianças, né, também tem o seu risco de mortalidade alto, né? E em idosos também. E aproveitando o gancho, existem casos de crianças, hoje em dia com obesidade, com taxa de triglicerídeo e colesterol elevadas. Quando eu falo elevado, é colesterol em 700. Porque hoje em dia tem esses fast foods, salgadinhos. Às vezes as mães deixam de dar um almoço para a criança para dar um sanduíche, um hambúrguer, uma pipoca, frita, né? Batata frita. Então, tem essa questão. Talvez a criança hoje não tenha problemas cardíacos, mas fatalmente terá na fase adulta. Ela vai acumulando, né? Vai acumulando e em algum momento, né, ela vai ter que pagar essa conta. E às vezes essa conta é um pouco alta, né? Pode custar até a própria vida. Exato. Existem uns fatores de risco, né? Um dos fatores de risco é a história familiar, né? Então, nos pacientes que têm história familiar de doença do coração, que o pai, que o avô já morreu de infarto, já teve AVC, ou já teve, se tem diabetes, né? São fatores de risco para essas doenças que geralmente dão mais naquelas pessoas adultas para os idosos, né? E se as crianças estão se alimentando mal, estão obesas, com colesterol alto, não fazem atividade física, essas doenças que seriam para só serem adquiridas quando tivessem já mais velhos, vão acometer as crianças ou os adultos bem mais precocemente. Né? Daí a gente vê, às vezes, pacientes com 40 anos, 30 anos, morrerem aí, né? Com infarto agudo do miocárdio. Nesse contexto família, né? Algumas famílias, muitos membros ali daquela família têm prazer em fazer atividade física e isso vai estimulando, né? O pai vai passar para o filho já estimula
um amigo, outra pessoa ali daquele ambiente familiar, mas tem também aquela família que nunca teve o exercício físico como algo muito bom, né? Como algo forte ali naquela família. Pode se usar de desculpa, meu pai e minha mãe nunca se preocupou com atividade física, eu não vou me preocupar também não. Essa desculpa é aceitável? De forma alguma. Inclusive, o exemplo realmente é a melhor forma de fazer a pessoa ter uma certa conduta. Essa aversão que existe ao exercício físico vem muito disso aí. As pessoas pensam que eu tenho que chegar na academia, levantar muito peso, eu tenho que correr, e a pessoa corre atrás de um ônibus e não consegue alcançar o ônibus, fica ofegante e pensa, se eu for para uma academia, vou passar vergonha. E às vezes a questão do medo da própria imagem perante os demais afasta a pessoa, não só da academia, mas dos exercícios de uma forma geral. Se seu pai, sua mãe, se a família, ninguém tem essa prática, faça você. De repente você vai ser o exemplo que seus pais vão seguir para fazer exercícios físicos. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente no 3424-1977 e também através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. A gente vai agora a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje, Dia Mundial do Coração. Estamos aprendendo um pouco mais sobre o que é que deve ser feito, né? O que é que devemos fazer para que o nosso coração ele seja saudável. Estamos no quadro Mitos e Verdades, esclarecendo para você que está em casa o que é verdade e o que é mito sobre coração. Vamos conferir aqui coração e também atividade física. Muito importante a gente falar desses dois pontos. A gente tem aqui uma informação que chega agora, olha só. Os atletas ou praticantes de atividades físicas, regularmente, eles estão livres de doenças cardíacas? Mito ou verdade? Porque eu pratico atividade física, estou livre dos problemas cardíacos. Mito ou verdade? Super mito. As pessoas podem ter uma atividade frequente, regular, sistemática e podem sofrer de problemas cardíacos. Não só congênitos, mas também adquiridos. Porque se pensa, é só exercício físico. Não, existe também a questão da alimentação, a higiene do sono, que a gente vem falando aqui ao longo do programa. Então, não é porque eu faço exercício que eu estou livre de doenças. Era bom, tão bom que fosse assim, não era, doutor? Não. Próxima tela, temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade? Olha só, a gente já vai aqui num assunto mais avançado. O fato de tossir ajuda, doutor, no momento do infarto, por exemplo? É mito ou verdade? É uma dúvida muito comum. Na internet a gente sempre divulga um dia antes o tema do programa e algumas pessoas mandam, né, algumas perguntas, alguns questionamentos. E esse aqui foi um questionamento comum e a gente colocou aqui no quadro Mito e Verdade. Será que é verdade que quando você tosse, né, vai tossir ali, vai ajudar no momento do infarto? Não, na verdade, quando a pessoa sente aquela dor do infarto, né, que é um aperto, aquela sensação de angústia, né? O mais importante é ir para um pronto-socorro o mais rápido possível, né? Se é uma dor que você nunca sentiu antes, ou que está realmente muito forte, tossir por si só não vai ajudar, tá certo? O mais importante é correr para o pronto-socorro para fazer uma avaliação, porque o quanto antes for tratado o infarto, quer dizer, desobstruir a artéria que está com problema, mais rápido a pessoa vai se recuperar. Tá? Então, tossir não ajuda o infarto, não. Ok, vamos conferir juntos a próxima informação. Será que é verdade ou mito que somente os obesos têm problemas no coração? Mito ou verdade? Outro mito também, né? Teve muitas pessoas com o índice de massa corpórea normal ou baixo com problema no coração também, tá? Logicamente que a obesidade, né, e o aumento da circunferência abdominal são fatores de risco, mas não são só os obesos que têm problema no coração, não.
Certa vez, na academia, eu fiz avaliação numa moça, 39 anos, o IMC dela baixo, ou seja, aparentemente magra, visualmente magra, mas o percentual de gordura dela deu 39%. Ou seja, a nível de percentual de gordura estava entrando na obesidade mórbida, que seria a partir de 40. Só que a compleição dela, magra. O que é que seria isso para a gente compreender? O que é o IMC? O que é que vocês levam em consideração para chegar nesse cálculo? Também a gente escuta muito falar em massa magra, massa gorda, tem que perder isso, perder aquilo. Vamos fazer uma revisão agora para quem está em casa. Ok. O IMC seria o peso dividido pela altura ao quadrado. Se você está entre 20 e 25, está dentro da normalidade. A partir de 25 e de 25,1 já seria obesidade. Agora isso é apenas um parâmetro, porque o importante é ver o percentual de gordura. O ideal para homens, de acordo com a maioria dos protocolos, seria entre 10 e 16. Acima disso seria sobrepeso e aí obesidade. E para mulheres entre 19 e 25%. Então muitas vezes a pessoa está com o IMC perfeito, correto, maravilhoso, mas o percentual de gordura está acima. Eu, nas avaliações que eu fiz na vida, posso garantir, pelas minhas avaliações, de que muitas pessoas estão com o IMC perfeito, a compleição aparentemente perfeita, mas tem um percentual de gordura muito alto, entrando em obesidade. Que seria, isso seria a massa gorda que fala? A massa gorda, exatamente, é o percentual de gordura, a massa gorda. A massa magra seria, teoricamente, tudo menos a gordura. E as pessoas confundem massa magra com massa muscular. Massa muscular é uma coisa que pode ser medida, a massa magra é outra, e a massa gorda seria o percentual de gordura. Ok, vamos agora a outro ponto. Temos aqui outra afirmação para a gente descobrir se é mito ou verdade que os sedentários não obesos estão livres, né, de doenças do coração. Quem tem aquele biotipo magrinho, né, e não pratica nenhuma atividade física, vou preencher esses dois requisitos, eu estou livre de doenças do coração? Também não está livre, né? Levado em consideração o que a gente falou, né, em relação a percentual de gordura e aos fatores de risco também, né, como o tabagismo, o etilismo, né, o alcoolismo e a história familiar. Então, são pessoas que tiverem alguns fatores de risco podem ter doenças no coração, sim. Ok, vamos aqui à próxima afirmação. Temos outra tela para a gente descobrir. É mito ou verdade que fazer check-ups anuais, esses check-ups, né, são suficientes para evitar surpresas? Mito ou verdade? É importante que a gente faça esse check-up pelo menos uma vez no ano? Isso é importante levar em consideração, porque você vai acompanhando com o seu médico, né, faz seus exames, vê a quantidade dos níveis de colesterol, os níveis da glicemia, né, da glicose. E se, por exemplo, um paciente que tem história na família de diabetes, né, e está acompanhando com o médico regularmente, vai notar que teve um aumento inesperado da glicose. Né? E aí você vai começar a tratar a doença antes que ela leve a essas doenças que podem ser fatais, doenças do coração. O check-up pelo menos uma vez ao ano e a avaliação ali com o profissional da educação física. Como é que é feito esse acompanhamento? É a cada 2 meses, a cada 3 meses? Para não ter muita ansiedade, né? Muita gente entra na academia, já quer logo um resultado quanto antes. Mas como é que funciona esse acompanhamento? Qual o que vocês indicam? A cada 3 meses faz uma nova avaliação, a cada 6? Como é que funciona isso na prática? Na prática, infelizmente, as pessoas não gostam de ser avaliadas, porque vão ver, eu estou mais gordo, estou menos gordo, mas o essencial é que seja feito periodicamente, de 3 em 3 meses, porque a avaliação física é a bússola do professor. Então, como é que eu vou saber se a pessoa está tendo bons resultados, se está tendo melhora no ganho de massa muscular, na perda de gordura, na melhoria cardiovascular, se eu não fizer a avaliação? Então, essa é uma coisa muito artesanal. Vou botar você para fazer academia, eu estou vendo que você está melhorando e, de repente, você poderia estar melhorando mais ainda ou está até prejudicando devido a intensidades erradas de exercício. O exercício errado para a pessoa
pode até levar a uma preservação da massa gorda e a perda de massa muscular, mesmo a pessoa fazendo exercícios todos os dias. Ok, temos muitas participações aqui através do nosso WhatsApp, através também da linha interativa, e a partir de agora a gente já começa a repassar essas dúvidas aqui para os nossos convidados de hoje. Temos aqui a primeira pergunta da Maria, ela que é do Córrego da Bondade, ela diz o seguinte: fiz um ecocardiograma e um mapa, né, que o médico me pediu porque minha pressão arterial estava variando muito. Ele também passou novos medicamentos, mesmo assim continuo cansada, ela disse que continua cansada e com a garganta muito seca. Ela quer saber se isso é normal. Ela fala que tomava losartan, um medicamento aqui, depois o médico trocou por outra substância e a pressão dela, ela diz que é sempre, varia muito, né? Sempre é alta, quando baixa, baixa muito. Tipo, 17 por 10, depois baixa para 6 por 7. Isso é normal, doutor? Primeiro é importante dar os parabéns, né? Porque ela procurou ajuda médica e começou a fazer a investigação. E assim, lógico, o objetivo do programa não é fazer uma consulta, né? Mas é importante ela retornar para o cardiologista, porque isso aí é o ajuste que se deve fazer com a medicação. Então, se ela está tomando losartan em determinada dose e está vendo que a pressão está caindo muito, e ela está tendo algum sintoma, por exemplo, ela deve voltar para o cardiologista para poder ver se isso deve ser alterada a dose do medicamento ou o horário, né? Então ela tem que retornar aí, levar os exames para poder fazer essa avaliação e os ajustes necessários. Temos aqui a participação agora da Eutália, ela que é de Carpina, ela quer saber o seguinte: uma pessoa de 62 anos de idade que está com o coração inchado, ela pode caminhar? Será que através de medicamento esse coração ele pode voltar ao normal? São duas perguntas aqui da Eutália de Carpina. O paciente, quando se fala em coração inchado, né, nos termos leigos, a gente deve pensar que está falando em insuficiência cardíaca. Tá? Então, a insuficiência cardíaca é uma doença que é muito importante, porque pode ser fatal também, doença grave, que deve também ter a sua orientação de exercício. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem que estar controlado do ponto de vista de medicações. Existem várias medicações que são utilizadas e deve fazer acompanhamento com profissional de educação física e exercícios bem prescritos mesmo, né? Então, tem que ser um trabalho individualizado, né? Paciente que tem insuficiência cardíaca, ele deve ser visto de forma multiprofissional. Tá? Então, é importante. Se ele já tem insuficiência cardíaca, se ele ficar sedentário, pode ser pior. Mas também, se ele fizer exercício físico demasiado, sem orientação, pode ser que seja necessário até ele cansar muito, precisar ir para um pronto-socorro e ficar internado, etc. Temos aqui outra participação, agora a Edilma de Jardim Piedade. Ela disse que o pai dela tem 84 anos e não faz caminhada, por exemplo. É possível caminhar nesta idade? E quais os cuidados que devo ter com ele para evitar problemas no coração? São duas perguntas. Com 84 anos, é possível fazer ainda uma caminhada? Sim. Existe um caso famoso, não recordo o nome do sujeito, um indiano, que ele perdeu o filho aos 84 anos de idade, se não me engano, 84, 85, e começou a correr para superar a ansiedade da perda do filho. E se tornou o maratonista mais velho do mundo, completando a última maratona dele aos 101 anos de idade. Agora, obviamente, precisa esse senhor procurar um cardiologista, fazer um check-up, procurar um profissional, fazer uma avaliação física para saber a intensidade que ele pode trabalhar. Ele não só pode fazer a caminhada, pode fazer academia, pode fazer o que ele quiser, desde que orientado, para ver se ele, nas condições físicas que ele tem, ele pode fazer aquela atividade. Ok, temos aqui a pergunta agora do Antônio José, do Córrego da Bica. Ele diz o seguinte: quando não durmo bem à noite, né, quando eu durmo pouco, no outro dia eu fico com muita dor de cabeça e com a ânsia de vômito. Isso é normal? Já que a gente falou da qualidade do sono, que deve ser também um ponto a ser levado em consideração quando se fala em qualidade de vida.
É normal, doutor, quando você não dorme bem, no outro dia ter dor de cabeça e ânsia de vômito? Isso aí pode acontecer pelas questões, né, inerentes à perda do sono, né? A essa falta do sono bem dormido, né? Você pode ter essa questão da ansiedade, da adrenalina, né? Que podem causar esses sintomas, tá certo? Mas para resolver isso, né, tem que fazer um exame específico. Pode ser também uma enxaqueca, né, doutor? É isso que eu ia falar agora. Enxaqueca dá repente, muita pode ser ânsia de enxaqueca. vômito, dor de cabeça. Pode ser enxaqueca. E aí, assim, Mas o às vezes- ideal é você conseguir controlar esse sono, né? Aham. Não sei qual é o problema dele, mas assim, tentar, né, dormir mais cedo, né, e conseguir ter uma boa qualidade do sono. Temos agora a pergunta da Maria José, ela é de Carpina, tem 78 anos, ela disse que o coração dela, quando ela se deita, ela sente ele bater muito acelerado. Já fez o eletrocardiograma, deu normal. O que isso está acontecendo, doutor? Quando ela diz que deita, ela sente, né, o lado esquerdo dela, meio que bater muito acelerado, né? Sentir até a pulsação. O que seria isso? O que isso acontece? O ideal seria, assim, o eletrocardiograma é um exame que se faz de forma rápida no consultório, né? E você pode, se tiver uma pessoa, tiver a sorte de conseguir flagrar, né? Na hora do eletrocardiograma, você poderia dar algum diagnóstico, né? Mas no caso dela, que se está dizendo que é deitada, deve ser à noite, né? Então, o outro exame que poderia ser feito seria um Holter, né? Que você coloca um aparelho e fica 24 horas do dia fazendo o traçado do coração. E ela vai anotar, né? Qual a hora que teve o sintoma, e quando for analisar o exame, pode checar se teve realmente a arritmia, porque às vezes pode ser só a sensação, né, de palpitação, ou está deitada mais descansada e começa a sentir. Às vezes você sente o coração batendo, né? Se não tiver relação, né, vai ter que fazer o exame para investigar melhor. Tá? Se não tiver relação, aí ela pode ficar tranquila, mas é importante procurar o cardiologista. Existem alguns casos, pelo menos assim, entre os meus alunos, que relatam isso e foi constatada ansiedade. E a preocupação de dormir bem, de resolver coisas, e à noite pode não ser nem o coração, de repente pode até ser uma ansiedade. Precisa realmente procurar um médico para fazer toda uma análise e uma avaliação. Mas existem realmente arritmias que podem acontecer assim, esporadicamente, né? Algumas vezes ao dia, o coração pode acelerar, sendo alguma doença que precisa ser tratada. Uma arritmia de repouso, por exemplo, é uma condição até meio rara, né? Se eu não me engano. Existem algumas arritmias que podem dar com o paciente assim, sem nenhum estímulo, né? Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com mais assuntos do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e a partir de agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Muita atenção, papel e caneta na mão para anotar as oportunidades disponíveis para hoje. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, vamos mostrar essas oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Olha só, 20 vagas para bombeiro civil. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$1.000. São 20 vagas para bombeiro civil. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Agora tem 2 vagas para pizzaiolo. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$1.017. São 2 oportunidades para pizzaiolo. Vamos a mais vagas, agora tem 2 vagas para operador de caixa, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.010 é o salário, são 2 vagas
para operador de caixa. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente vai começar a responder as dúvidas. Quem ligou para a gente mandou perguntas sobre como manter o coração saudável. Vamos ler e responder essas perguntas a partir deste momento. Temos aqui a primeira participação, Amélia de Albuquerque, ela que é de Barreiros. Olha só, a dúvida dela é a seguinte: muito tempero ali nos alimentos faz mal para o coração e para a circulação também? Será que faz mal? A dúvida da Amélia de Albuquerque. Faz ou não faz? É importante a gente lembrar que a quantidade de sal nos alimentos pode aumentar a pressão arterial e levar a doenças no coração, tá? Uhum. Então, se o tempero aí está relacionado ao aumento da quantidade de sal, pode piorar aí alguma doença no coração. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos aqui a dúvida do Selimar Soares, do Janga, 62 anos. Ele diz o seguinte: faço caminhada todos os dias, mas fiz um exame, e constatou que eu tenho aneurisma e septo interatrial. É alguma doença grave? Devo continuar fazendo as minhas caminhadas? O que é que a gente poderia responder aqui para o Selimar Soares? Talvez seja um aneurisma do septo interatrial, né? O septo interatrial é uma estrutura cardíaca que pode ter algumas doenças, né? Como uma comunicação interatrial ou um aneurisma, tá certo? Tem que ver qual o problema dele, tá? Não ficou bem claro, mas se for só o aneurisma do septo interatrial, não é uma doença grave, tá? Ele pode continuar a caminhada, doutor? Pode, mas é assim, se for só isso mesmo que eu estou achando que é, tá? Então você tem que, na verdade, voltar pro cardiologista que solicitou o exame para ele checar e poder liberar, tá? Mas sim, se for um aneurisma do septo interatrial, não é uma doença grave, não. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida, Daniel Raimundo, de Jardim Jordão. Tem 39 anos, ele diz que sente muito formigamento nas mãos. Quero saber se precisa tomar algum medicamento ou fazer exercícios físicos. Fazer exercícios seria o suficiente? Isso aí pode ser problema cardíaco, sim, mas pode também um pinçamento na região cervical, talvez por estresse, má postura. Então seria interessante, obviamente, procurar um cardiologista e, se não for um caso cardíaco, deveria procurar um ortopedista. Existem casos assim, a pessoa sente formigamento e muitas vezes a tensão na cervical. Em relação a essa questão, é importante, assim, antes de procurar um especialista, procurar um clínico, tá? Um clínico geral. Que aí ele vai poder fazer o Exato. encaminhamento correto, se for alguma queixa de especialidade, tá certo? Então, procure um médico, tá certo? Um clínico e aí ele, se não conseguir resolver o problema, aí ele vai encaminhar para um especialista indicado. Ok, temos aqui outra pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Mônica Cristina, de Abreu e Lima, ela disse que o filho dela tem 11 anos e participa de uma escolinha de futebol há 3 anos. Todo ano é solicitado ali um exame cardíaco pelo professor. É necessário? Perfeito essa escolinha, muito boa. Na verdade, qualquer atividade regular, seja na escola, seja no clube, tem que se pedir esse check-up anual. É imprescindível. Ok, vamos à próxima pergunta. Outra participação. A pessoa não quis se identificar, tem 53 anos e diz o seguinte: quando tinha 33 anos, marquei para fazer uma cirurgia de ligação, mas o médico disse que eu tinha um problema de coração. Ele pediu para que eu procurasse ali um cardiologista primeiro, mas acabei não indo. Hoje sinto dores no braço direito, cansaço e dificuldade para subir ladeira, por exemplo. O que é que eu devo fazer? Telespectador que não se identificou, a telespectadora. Agora, se não foi naquela época,
tá na hora de procurar agora o cardiologista, certo? Não são sintomas normais de ter esse cansaço aí, tá certo? Assim, lógico, colocando aí uma ladeira como um obstáculo, não seja a ladeira da misericórdia, né? Que aí todo mundo cansa. Né? Se for uma ladeira pequena, você deve procurar o cardiologista se estiver cansando, tá certo? Não é normal sentir esse cansaço aí num esforço não tão intenso. Aparentemente não tão intenso, né? Até quem tem um certo costume de praticar alguma atividade física vai sentir uma dificuldade, né, a subir uma ladeira. Depende de quão íngreme ela for, né? Vamos ver de quem é a próxima participação. Outra pergunta, a Valdete da Silva do Ibura, 57 anos, ela diz que faz exercícios físicos na academia da cidade todos os dias pela manhã, mas nunca fiz um exame cardíaco. É necessário? Ela quer saber se está correndo algum risco. Valdete da Silva do Ibura, 57 anos. Bom, se ela tiver algum problema cardíaco, sim, está correndo risco. O fato dela fazer, né, esse exercício todo dia, no horário da manhã, nunca fez exame cardíaco, é necessário? É bom, né, doutor? É bom fazer, se ela tiver algum outro fator de risco, como a gente já falou, né, obesidade, tabagismo, história familiar, diabetes, ela tem que procurar um médico para fazer o exame aí. A gente vai envelhecendo, os órgãos também vão acompanhando esse envelhecimento do nosso corpo, né? O coração também, ele vai se desgastando, ele vai acumulando, no caso, se você não teve uma boa alimentação, vai acumulando gorduras também ali, e por isso que é necessário fazer esse check-up, né, doutor? Isso, mais tarde, parabéns, Valdete, aí, fazendo os exercícios, né? Acompanhado aí por um profissional, né? Na academia da cidade tem profissional de educação física, então deve estar fazendo um exercício bem orientado aí. Ok, Exato. vamos a mais perguntas aqui através do nosso WhatsApp. Uma pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Tem uma filha que ela fez uma cirurgia para corrigir um sopro, né, ao nascer. Ela é considerada uma pessoa cardiopata, doutor? Ela fez uma cirurgia para corrigir um sopro no coração ao nascer. Ela pode ser considerada cardiopata? Sim. As doenças da infância, elas são que são passíveis de correção, como uma comunicação interatrial, como uma comunicação interventricular. Ela falou de sopro, pode ter sido alguma dessas doenças, tá? Sendo corrigida numa época em que o coração ainda não sofreu tanto, ela pode ter uma vida normal, tá? Mas dependendo do caso, ela tem alguns riscos que podem acontecer com o passar do tempo, tá? Então, num pós-operatório de cirurgia da infância, existem alguns riscos, tá? Então, é importante que ela continue com acompanhamento, tá? Lógico que com a avaliação correta, né, com o exame de cardiograma, ver como é que está o coração e tal, ela pode fazer as atividades, né? Não pode dizer aqui no programa qual a limitação dela, tá? Mas, assim, seria considerado cardiopata e há necessidade de fazer um acompanhamento com o cardiologista aí todo ano. Ok, temos aqui a pergunta agora da Sebastiana, ela que é de Abreu e Lima. Ela quer saber o seguinte: quem é hipertenso tem tendência a ter problemas no coração? Tem uma relação forte de hipertensão arterial com doenças do coração. Além de, assim, as doenças cardiovasculares, né? Como infarto, AVC. Outra pessoa, sem se identificar, perguntou o seguinte: o que fazer quando a pessoa está ali com alguns sinais de infarto, alguns sintomas de infarto? Como é que eu devo proceder para ajudar essa pessoa? Ou ligar, transportar a pessoa para um hospital que tenha urgência, tá? A UPA ou algum hospital que tenha a porta aberta, né? Ou que tenha o plano de saúde, ou se não tiver condições, ligar para o SAMU, tá? Certo? Outra participação, sem identificação, a pessoa quer saber o seguinte: quais os casos que os profissionais médicos da área de cardiologia recomendam o transplante de coração? O transplante de coração existem várias indicações, tá? Mas o principal é de insuficiência cardíaca. Aqueles pacientes que tiveram
por exemplo, o infarto, né? E depois desse infarto ficou com a função do coração muito prejudicado, ele pode precisar, né, de um transplante depois de algum tempo, né? E assim, os sintomas basicamente são de cansaço, né? Aquela pessoa que tem dificuldade, por exemplo, para fazer as atividades de casa, levantar, tomar um banho. Então, se a pessoa está cansando com esses esforços pequenos ou mínimos esforços, precisa também fazer essa avaliação, né? Então, o transplante cardíaco seria um dos últimos tratamentos para as doenças do coração. Tá? Temos aqui outra pergunta, agora falando sobre atividade física. A pessoa também não quis se identificar, mas fala que atualmente ela acompanha muito, principalmente na mídia, muita gente correndo atrás do corpo perfeito, né? Corpo perfeito a todo custo. Ela quer saber quais os riscos para a saúde. Na verdade, muitas vezes o corpo perfeito não é um corpo saudável. Inclusive se fala, esporte é saúde. Muitas vezes esporte é lesão. Muitas vezes esporte é tudo de ruim. Depende como é feito. Então, por que essa busca do corpo perfeito? Se a pessoa buscar a saúde perfeita, através de exercícios, consultas ao médico, alimentação, a pessoa vai ter um corpo muito bom, um corpo saudável, talvez não perfeito como ela gostaria, mas um corpo que muitas pessoas gostariam de ter. Então, mais importante do que a busca do corpo perfeito é dar, entre aspas, saúde perfeita. E aí você chega num corpo, digamos, ideal. Essa busca desenfreada, né? Às vezes a gente confere aí, principalmente na mídia, muita gente usa produtos, né, para tentar ganhar um pouco de massa muscular. Isso pode trazer várias complicações no futuro, e às vezes no futuro bem próximo, né? A conta chega e às vezes essa conta é muito alta, né? Eu já vi casos de pessoas que para chegar a um corpo perfeito, não só usam anabolizantes, mas usam suplementos de forma desenfreada, muito acima da dosagem ideal, até diuréticos são utilizados. E aí vai dar uma sobrecarga muito grande nos rins e fígado. E infelizmente essas pessoas são fortes candidatas a ter problemas sérios de saúde, coração também, precocemente, aos 30, 35, 40 anos. Eu sei de casos de pessoas que tiveram infarto, sobreviveram com menos de 30 anos de idade pelo uso desenfreado de substâncias na busca do corpo perfeito. Ok, temos aqui mais participações, muita gente perguntando se tem algum exame específico que eu devo fazer para saber se meu coração está saudável ou não. Seria esse check-up que a gente bem falou no programa, né, doutor? A gente fala muito de exame complementar, de eco, eletro, né? Mas o exame clínico, né? Então, se o paciente, por exemplo, um paciente que vai no consultório, que não tem, assim, não fuma, tem uns hábitos de vida saudáveis em relação à alimentação, se ele vai ao médico, né? E se faz um exame físico, né? Bem feito, ausculta, vê como é que está o batimento cardíaco, faz um eletrocardiograma, né? Assim, o paciente não tem sopro, né? Por exemplo, ou está com um ritmo cardíaco regular, isso aí, um exame clínico bem feito, né? Mais um eletrocardiograma num paciente que, vamos dizer assim, passou num teste, numa consulta, pode ser visto. Então, assim, o principal seria um exame clínico, tá certo? Então, aí a consulta e o exame físico, tá? Seria o principal. A partir daí é que vai ser, ou se houver necessidade, pedir outros exames complementares. Mais participações agora do Leônidas. Ele disse que já fez 3 ecocardiogramas. Os 3 deram que ele tem um problema congênito na válvula do coração. Fiz o 4º exame e o resultado foi que não tenho problema congênito, pois toda a minha família tem esse problema cardíaco, doutor. Como é que ele entende? 3 exames acusaram que ele tinha, né? Um problema congênito na válvula. O 4º exame, o resultado foi que ele não tem um problema. Como é que ele compreende esse resultado? Só falando assim não dá para a gente ter a noção, mas assim, pode ser que uma das situações que eu imagino é ter uma válvula aórtica bicúspide, tá? Que é um problema congênito, mas que não necessariamente, vamos dizer assim, tem
problema na válvula, tipo assim, ela não está abrindo ou fechando adequadamente. Ela pode funcionar normalmente, mas você tem uma alteração que é de congênita. Então, deu os 2 primeiros, vamos dizer, não sei se é esse o problema dele, mas pode acontecer de os 2 dizerem que tem uma válvula aórtica bicúspide e o outro exame confirmar ou dizer que não tem nenhum problema na válvula. Né? Pode acontecer. Uma última dúvida interessante, Jaciel Gomes. O Jaciel quer saber se o cuscuz faz mal ao coração. Faz, não faz, será? Não, o cuscuz por exemplo, do milho, né? Então tem alta carga de carboidrato, né? O problema é você colocar um cuscuz, colocar muito sal, né? Muita manteiga. Charque, sobrecarrega. Né? E não praticar atividade física após se alimentar. Após um prato reforçado. O cuscuz em si não faz mal, mas o acompanhamento muito né? carregado, o tempero muito salgado pode fazer. Deixa eu pedir licença aqui aos nossos convidados para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. Você que ligou, respondeu a nossa pergunta. Vamos conferir agora como é que ficou o resultado. Olha só, a pergunta de hoje foi: você possui hábitos saudáveis para prevenir doenças do coração? 45% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem, né, hábitos saudáveis para prevenir doenças do coração. 55% disseram que não. Espero que ainda não, né? Depois de toda essa explicação aqui no nosso programa, várias informações foram repassadas. Espero que numa próxima oportunidade esse número venha a mudar. Agora estamos na reta final do programa. É o momento de agradecer aos convidados pela participação. Dr. Diogo Ferraz, ele que é cirurgião cardíaco do Hospital Dom Helder Câmara. Doutor, muito obrigado por sua participação. O último recado agora são as considerações finais. Fique à vontade. Bem, eu queria agradecer ao programa por estar falando aqui sobre doenças do coração, atividade física no Dia Mundial do Coração. Dizer que se não agora, é a melhor hora para começar a fazer exercícios físicos, a ter uma alimentação saudável, a eliminar aí os hábitos que trazem malefício ao organismo, tá? E vamos seguir em frente aí, tá bom? Compartilhando todo esse conhecimento que a gente contou aqui para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Diogo. Também queria agradecer ao Cláudio de Castro, ele que é profissional de Educação Física e conselheiro do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região. Cláudio, muito obrigado também pela participação. Um último recado, pode ficar à vontade. Como eu falei antes, o homem é um animal. Se fôssemos feitos para ficar parados, seríamos vegetal ou mineral. Então, o movimento é imprescindível, é muito importante para a nossa saúde. Não só o movimento, mas como alimentação e hábitos de vida saudável. Procure sempre um profissional qualificado e não deixe de fazer o check-up sempre com um médico qualificado. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Até lá!